É com muita dor, minha comadre e compadre, que eu venho fazer esse vídeo. Estava sendo muito questionado porque eu não vinha fazer. Não quero desmerecer outros amigos da plataforma que desculpem, eu nunca vi eles fazendo resenha desse grande youtuber. Nunca vi. Mas foram os primeiros a fazer resenha. Eu fico abismado com a falta de sensibilidade, de amor ao próximo. Então, simplesmente, todo mundo está aqui na internet por engajamento. Mas eu fico assim, pasmo, por ver pessoas, amigos da plataforma, que faziam a resenha dele. Foram os primeiros a fazer. Agora, se você vir aqui no tiozinho da busca aqui, você vai ver que o tiozinho fez muitas e muitas resenhas. É um momento difícil, tudo bem. Eu sei que todo mundo aqui tá na luta. Eu já fiquei só assim observando. E muitas pessoas falando, principalmente no Insta, onde eu converso com muitas minhas comadres e compadres, e falam assim, você não vai falar nada. Você não vai dizer nada. Você não vai comentar nada. É um momento difícil, de muita tristeza, de muita dor. Você não vai comentar nada. Já que você fazia resenha do canal. E outros que não faziam, correram fazer. Bom, mas isso não é o foco desse vídeo, não é o foco. Eu já passei por isso. Já passei por isso. Não é fácil. É muito difícil quando a gente perde o nosso porto seguro. Quem não tem mãe? Quem não idolatra a sua mãe? A sua rainha? E esse youtuber, ele perdeu e eu fiquei assim, eu como seguidor do canal dele, porque como eu já disse aqui nas várias resenhas, ele amava tanto a sua mãe. Ele falava assim, um rapaz que eu nunca fiz uma resenha criticando ele, porque ele era perfeito, ele é perfeito. E meus amigos da plataforma também observaram isso. Porque ele é perfeito. Não tem que criticar dele. Como que você vai criticar uma pessoa trabalhadora? Uma pessoa simples, humilde, um monstro na internet, com um engajamento imenso. Não tem como você criticar. Você tem que falar coisas boas. E porque a pessoa é uma pessoa boa. Não é como outros youtubers por aí. Não, não era não. Eu tô falando de quem? Tiozinho, de quem você tá falando? Para quem não conhece, tem um youtuber aqui que se chama Valdir Barbosa. Pensa numa pessoa trabalhadora, numa pessoa carinhosa, que fazia de tudo por sua mãe, pela sua família, com um engajamento assim imenso, por ser uma pessoa bondosa, de bom coração. Eu fiquei assim em estado de choque quando eu fiquei sabendo que sua mãe, ele, né, veio falar que ela estava doente, entubada, sabe, na UTI, nova. E o Valdir Barbosa, além de ser um bom pedreiro, um bom carpinteiro, ele cuidava da mãe dele como se ela fosse assim uma rainha. E realmente, toda mãe é. Mas o Valdir, ele era muito bom de fone, fogão. Ele falava por muitas e muitas vezes, eu ficava até admirado, ele é como o Rodrigo Principiante lá do Sul. Ele cozinha como ninguém. Eu vou fazer o prato preferido da minha mãe, eu vou cozinhar hoje para minha mãe, a minha mãe gosta muito disso, isso e aquilo, e ele tinha toda
todo o talento, a delicadeza de fazer bem feito. Porque ele tinha um intuito de agradar apenas a sua mãe, a sua rainha. E quanto eu acredito que orgulho aquela mãe tinha dele. Porque ela chegava na cozinha, via ele dominando tudo isso e aquilo, ela ficava assim. Que filho de ouro que eu tenho. Que filho maravilhoso que eu tenho. Educado, familiar, sem vícios, caseiro. E que faz de tudo para me agradar. Se vocês forem buscar lá no Valdir, eu já falei aqui em vídeos, resenhas, a ceia que ele fazia, não só para agradar a família, para unir a família, porque dá para observar que o Valdir ali é que fez todo o encanto pelo seu engajamento, ele foi muito bem sucedido na internet, comprou terras em volta, né? Aumentou o sítio, aquela maravilhosa daquela imensidão de plantações, tudo ali, a reforma da casa, da cozinha, do fogão a lenha, da casa em volta, tudo Valdir. E tudo ele fez isso para a família. Ele podia ser como jovem, ele podia bem pegar esse dinheiro, colocar no bolso e vazar no mundo, curtir a vida. Não. Porque tem uma vida simples, humilde. Até pelo seu jeitinho de ser. Mas na ceia de Natal, Ano Novo, o rapaz levantava de madrugada para fazer frangos, perus, assados, saladas disso, sobremesa daquilo, etc. Pães, cozinhava, etc. Fazia aquela mesa linda que todo mundo ficava assim, babando como eu. Que tinha... Mãe, você não vai encostar hoje no fogão. Vai lá. E as plantas? E as plantas da mãe dele? Que ele cuidava, ele via assim, mãe, o que você quer que eu faça aqui? Ah, poda essa, aquilo, não sei o que lá. Coloca vaso disso, vaso daquilo, não sei o que lá. Uma união tão linda de mãe e filho. Valdir era uma pessoa excepcional, de ficar o dia inteiro com a enxada na mão fazendo horta. Era de maracujá, de repolho, de beterraba, cenoura, não sei mais o quê. Criação de peixe, dele ficar lá lavando os tanques de peixe, de não ter uma vida. Como jovem, sair, se divertir. Não. O prazer dele, o desejo dele, o tesão dele era de fazer a mãe dele ficar tranquila como uma rainha. E com muita dor no coração ele veio pedir orações, que a mãe dele subitamente teve um AVC. Ele estava sem cabeça, sem pé, sem rumo. Ele falou que andava pelo sítio, desnorteado, sem comer, sem beber, porque a sua rainha, a sua deusa, parecia que queria partir. Mas era tão jovem ainda. Eu fiquei assim, eu que perdi a minha mãe, ainda quando criança, ainda acho que eu tinha uns 6, 7 anos. Eu imagino a dor. Se eu, com pouca idade, sofri tanto, fiquei muito doente depois que a minha mãe faleceu, com problemas de saúde gravíssimos, que ela também ficou na UTI, com reumatismo, artrose, isso aqui, não sei o que lá mais, eu tô notando que eu tô puxando isso dela, porque eu já comentei aqui em vários vídeos que eu fico sentindo muita dor nas juntas dos dedos, nos pés, nas juntas do braço, do joelho, das pernas, parece que é uma dor no osso. Eu preciso ver isso, porque eu já notei que eu puxei isso. Essa doença da minha mãe, além da minha diabetes, que eu vejo que cada dia mais está... Tem dias que eu venho conversar aqui com você, minha comadre e compadre, que eu não estou enxergando nem a telinha. Tá tudo embaçado. Mas tiozinho, você está comentando doce? Não. Você está bebendo hoje? Não. Você está fazendo uma dieta? Sim. Mas fazer o quê?
Mas o Valdir, ele pelo menos teve um pouco do prazer de sentir a presença da sua mãe. Mas foi triste de ver, né? Ele falou que vai se afastar do canal por um tempo, porque ele está sem cabeça, que a mãe dele veio a falecer, e seu mundo desabou, caiu. Olha, a memória que eu tenho da mãe do Valdir é dela muito feliz e sorrindo quando ela via ele fazendo, mãe, convida as pessoas para a ceia do Natal, do Ano Novo. E aquela mesa linda, grande, com pratos e mais pratos. Ele tinha o prazer de ver a mãe dele sorrindo, feliz. Eu fiquei triste, porque eu me coloquei no lugar dele. Porque deu para notar que o Valdir, tudo que ele aprendeu a fazer foi com a mãe dele. Ele virou esse rapaz tão assim, dedicado, na matuta de levantar cedo, cansada na costa, de ir para o sítio, fazer o sítio, muitas plantações de abóboras, pepinos, isso e aquilo. Muitas pessoas que gostam de um canal bom, gostoso, das criações de galinha, de peixe e tal, de frutas, vão ver o Valdir Barbosa. É vídeo que faz bem para a alma, de família unida. Aí quando você vê uma pessoa ainda, uma senhora ainda jovem, com vitalidade, de repente fica doente, vai para UTI, isso, aquilo, sabe, fica entubada e falece. A família está sem chão, como ele disse. Está todo mundo assim, aterrorizado, todo mundo sem cabeça, e ele que é o sustento dali, o pilar dali, de tudo aquilo, ele tem que pegar tudo aquilo, dar força ainda para os outros, para o seu pai, para os seus irmãos, que a matriarca partiu. A sua referência viajou. Triste. Só quem sabe a dor no coração é de quem já perdeu a sua mãe. Quando você tem um foco, uma luz, e aquela luz se apaga. Eu não saio correndo fazer vídeos, porque eu fiquei abalado quando eu vi. Eu fiquei, não. Meus outros amigos da plataforma correu fazer vídeo, mas eu me coloquei no lugar do Valdir, aquela tristeza, aquela dor, aquela angústia. Tão triste, gente. Porque só quem perdeu a sua mãe, na flor ainda da idade, porque a mãe era jovem, bonita, sacudida, brincalhona, tinha um jeito todo bonachão de ser, de falar, de acontecer, tipo assim a veiona lá, mãe do Marcos Antônio e da Fran, bem diferentes. Mas era um jeito vivo, de uma pessoa viva, de dar alegria naquela família e de repente ela acorda ruim, vai parar no UTI, entupada, isso, aquilo, e todas as pessoas têm o seu dia de estir. Mas é muito triste. Só respondendo as centenas, dezenas de comentários, você não vai comentar nada, tiozinho, porque você falava dele. Você era o único resenhista que falava dele. O que aconteceu? Eu quis absorver um pouco, passar um pouco a dor, o luto ainda, da tristeza dele. Minha comadre e compadre, desde já agradeço a atenção, vamos comentar. Vou pedir para você dar o seu like. Se você não viu o vídeo onde o tiozinho postou, veja. Onde também, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe você do bom. E ao dia eu desejo a ele muita paz, luta e
que Deus sabe o seu valor e que sua mãe está muito feliz, mas muito. E orgulhosa do filho que tem. Ah, isso eu não tenho